Olá a todos, eu me chamo Amanda Patron, eu sou mestranda em História, Teoria e Crítica de Arte pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da URGS e vou apresentar para vocês o artigo A Primeira Viagem ao Sol, o Pensamento Afrofuturista e a Reescrita da História em Ícaros 13, que é um recorte da pesquisa que eu venho desenvolvendo no mestrado acerca da temática da exploração espacial na arte contemporânea. Nesse artigo, eu analiso o trabalho Ícaros 13, do artista angolano Quilonge Quiarrendá, no qual ele desenvolve, por meio dessas 8 fotografias que vocês estão vendo agora, que provém de eventos e locais distintos em Angola, uma narrativa afrofuturista de exploração espacial. Então, eu busquei desenvolver uma reflexão acerca das imagens em conjunto com o texto de apresentação do trabalho, que é também de autoria do artista, fundamentada nas relações entre a história de Angola, exposta indiretamente nas fotografias, e o conceito de afrofuturismo para compreender criticamente a configuração das conexões entre passado e futuro propostas nesse trabalho. Esse aqui é o Quilonge Quiarrendá, ele nasceu em 1979 em Luanda, e logo no início do texto, então, nós somos apresentados ao principal objetivo da missão, que é pousar no Sol, e ainda a solução encontrada para desempenhar essa tarefa antes impossível, que é viajar pela noite. A ideia de viajar até o Sol durante a noite faz referência a uma anedota protagonizada por Samora Machel, que foi o primeiro presidente de Moçambique, e exemplifica o caráter irônico pelo qual o texto que apresenta o trabalho é permeado. Mas, além disso, o texto apresenta também os propósitos de se realizar tal viagem e considera muito as mudanças climáticas excessivas que têm ocorrido na Terra por conta do aquecimento global. Enuncia também que uma investigação completa do Sol traria uma melhor compreensão dos seres humanos e dos meios para melhorar e melhor proteger, o ecossistema da Terra. As fotografias, por outro lado, apresentam os acontecimentos e lugares-chave na trajetória da missão e não expõem em momento algum as repercussões e resultados da viagem, como a gente pode encontrar no texto. Mas elas também são permeadas por diversas alusões implícitas à história de Angola, construindo um corpo visual narrativo que se fundamenta tanto no passado do que foi fotografado, quanto no futuro elaborado pelo artista. É por isso que, já nessa primeira fotografia da série, a gente vê que na narrativa do Quiarrendá é a nave espacial, Ícaros 13, mas ela mostra uma estrutura que se assemelha a um foguete, que é, na verdade, o mausoléu inacabado de Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente de Angola, que abrigaria, então, o corpo do Agostinho Neto nessa composição neoconstrutivista, que foi projetada pelo arquiteto soviético Evgeny Rozanov. Nessa segunda imagem, a gente vê o Observatório Astronômico, que na década de 50, 60, por ali, foi um cinema de proprietários portugueses. Mas na narrativa de Quiarrendá, esse cinema então se transforma em um lugar de produção científica dos angolanos. A terceira imagem representa o Centro de Estudos Astronômicos e Treinamento de Astronautas, sobre o qual o artista escreve que esses astronautas foram expostos a altas temperaturas dentro de uma máquina chamada Saara. A possível noção do deserto como a própria máquina é curiosa e significativa porque nos dá a entender que o desenvolvimento de uma tecnologia avançada está diretamente relacionado à compreensão e colaboração com a natureza, levantando a possibilidade da existência de um pensamento planetário como uma das fundamentações principais do trabalho e que é algo que a gente vai ver, pode perceber, mais no texto do que pelas imagens. A quarta imagem apresenta esses construtores trabalhando na edificação da espaçonave. Mas o que eles realmente construíam nesse momento era a Torre Som Angol, que foi um prédio corporativo do Estado angolano e que controlava o mercado de petróleo, o principal meio de financiamento do Movimento de Libertação Popular de Angola, do qual o Agostinho Neto também foi líder durante a Guerra Civil. O lançamento da espaçonave é uma fotografia de um show de lasers que celebrava a qualificação da seleção angolana para a Copa do Mundo de Futebol em 2006. E, na sequência, a gente pode observar a fotografia que mostra o Sol e que expõe o sucesso que os astronautas tiveram nessa missão. Essa imagem ela é característica por conta do amarelo desbotado, nem um pouco itinerante, como é o comum das imagens que a gente vê do Sol, e combina com a ideia proposta pelo artista no texto de que a escuridão da noite torna possível alcançar o Sol. E alude também à proposição explicitada pelo artista no texto de apresentação de que o Sol esfria durante 8 horas,
o período em que os astronautas exploraram justamente a sua superfície. A última imagem da série mostra o retorno dos astronautas por meio da cápsula espacial, que é essa estrutura em formato de disco. E é curioso que os astronautas da Icarus 13 não pousem a cápsula em algum lugar marítimo, como era usual das missões espaciais estadunidenses. Eles, pelo contrário, regressam diretamente ao seu ponto de partida, que foi a cidade de Luanda. Esse retorno cíclico evidencia ainda mais o caráter político do trabalho de Querrendá, porque expõe o protagonismo da própria cidade de Luanda como personagem imprescindível em sua narrativa. Então, a gente vai ver realmente, 8 imagens que vêm de eventos e locais distintos, que trazem uma lembrança de um passado socialista ou de um passado colonial, colonizado, na verdade, mas que todas têm, exceto a fotografia do Sol, um padrão que é fazerem parte da cidade de Luanda. Sem dúvidas, então, a história de Angola e de Luanda realizam um papel essencial na construção desse trabalho. Mas eu acho que a gente não pode pensar nessas imagens somente como ruínas de um tempo passado. Isso também porque essas imagens não revelam o passado dos lugares fotografados, fazendo com que o único contexto apreensível por meio dela seja a narrativa que foi proposta pelo artista. Isso que eu estou falando brevemente das imagens para vocês não é apreensível em um primeiro momento em nenhuma das imagens. A gente só vai conhecer o passado dos eventos e dos lugares quando a gente vai atrás delas, Assim, eu acredito que o artista foi completamente livre para impor os seus entendimentos acerca do que é constituído como real nas imagens, porque embora cada uma delas venha de momentos distintos, o artista não altera elas digitalmente para transformá-las em outras, e sustenta com isso, então, a ideia de real que é apreendida por meio dos eventos originais retratados aí. Então, ao desenvolver uma narrativa dentro da temática da exploração espacial, cujo objetivo é chegar ao Sol e não conquistar a Lua ou Marte, o Querrendá se distancia dos ideais colonialistas estabelecidos pelos estadunidenses durante a corrida espacial e confronta, ao mesmo tempo, o passado de uma Angola que foi transformada em um microcosmo tardio da Guerra Fria pelas intervenções dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Angolana. Ainda, como eu falei anteriormente, o texto de apresentação do trabalho expõe um tipo de pensamento planetário, quer dizer, que demonstra preocupações de caráter coletivo em relação ao futuro da Terra como um todo. Porque, embora o Querrendá recupere símbolos da história socialista e do passado colonizado de Angola, ele não restringe as conquistas imaginadas nessa narrativa ao continente africano, ou a Angola ou a Luanda, quebrando, em certa medida, com as noções de supremacia nacional, ainda que mantenha sempre evidente a sua identidade. É importante apontar que o trabalho de Querrendá é, de certa forma, otimista, porque, ao contrário de Ícaro, que caiu em direção à sua morte depois de ter suas asas derretidas ao tentar chegar perto do Sol, os astronautas de Icarus 13 eles têm sucesso nessa missão. E, portanto, considerando esses breves argumentos que eu expus até aqui, eu penso que seja pertinente ressaltar que esse trabalho realiza uma crítica ao Ocidente precisamente por meio da figura de Ícaro, que é o personagem que dá nome a esse trabalho. E isso é diretamente relacionado ao que a Tilly Mbembe reconhece como a principal função do afrofuturismo, que seria justamente a potencialidade de romper com as lógicas e práticas capitalistas, racistas e colonialistas em geral, a partir da imaginação de futuros livres das concepções humanistas ocidentais. E Icarus 13, então, consegue se desdobrar, consequentemente, em um trabalho crítico acerca das estruturas ocidentais de poder, ao mesmo tempo em que se demonstra confiante em relação ao futuro. Assim, quando eu afirmo, quando eu falo em reescrita da história no título, eu não estou dizendo que necessariamente a história vai ser de fato refeita, mas afirmar que resgatar o passado é reescrever o futuro não implica, que esse futuro projetado seja concretizado, mas que ele abre uma possibilidade de transformação, de compreensão das histórias que fundamentam as interpretações essencialistas relacionadas a um país ou a um povo, e que possibilita também a abertura da imaginação política como uma potência transformadora do tempo presente e, consequentemente, da elaboração de novos futuros reais e emancipados. A primeira viagem ao Sol
realizada pelos angolanos foi bem sucedida. Mas não apenas porque acontece nessa narrativa fictícia do que arrendar, ou ainda porque as fotografias carregam consigo um potencial de verdade, como eu falei antes, mas porque ela é o vislumbre da abertura do futuro, que justamente só ocorre por conta da ressignificação do passado. Aqui são as minhas referências. Eu espero que na sequência a gente possa conversar um pouco mais sobre essas imagens, sobre o artista. E era isso. Muito obrigada.